Você já cresceu com aquela sensação de que tem algo errado dentro da sua própria casa, mas todo mundo finge que é normal? Meu nome é Levi, eu tenho 17 anos e... Bom, até pouco tempo atrás, eu era conhecido como o filho do pastor. Todo mundo me olhava com aquele ar de expectativa, sabe? Tipo, vai seguir os passos do pai, abençoado desde pequeno, essas coisas. Mas por trás do sorriso do meu pai no púlpito tinha uma sombra. E eu cresci dentro dessa sombra. Mas tem uma coisa que me assombra mais do que tudo. Uma porta. Sim, uma porta. Trancada. Sempre. Ela ficava nos fundos da igreja que meu pai dirige há mais de 20 anos. E desde que eu me entendo por gente, eu era proibido de chegar perto. Não era não entra aí leve. Era tipo... proibição sagrada. Quando eu era pequeno, cheguei a perguntar o que tinha lá. Meu pai olhou para mim como se eu tivesse xingado Deus. Ele segurou meu ombro firme e disse: aquela porta é para coisas que devem permanecer fechadas. Depois disso, ele nunca mais falou no assunto, nem minha mãe, nem ninguém da igreja. E eu fui aprendendo a ignorar, fingir que a porta não existia. Até que chegou o dia em que eu parei de fingir. A verdade é que eu nunca consegui ser o filho que meu pai queria. Eu tentava, juro, ia pro culto, orava, tocava teclado na banda da igreja. Mas por dentro, eu só queria ser um adolescente normal. Sentir raiva, falar besteira, fazer merda. E fiz. Comecei a sair escondido, beber de vez em quando, colar com uns amigos que meu pai chamaria de más companhias. E foram eles que me desafiaram a abrir a tal porta. Foi numa madrugada de sábado. A gente estava voltando de uma festinha, rindo alto demais, bêbados demais. E quando passamos em frente à igreja, eu falei brincando: é ali que mora o segredo da minha infância. Os caras, lógico, quiseram saber. Eu contei da porta. Eles riram, chamaram de mito de pastor, falaram que a gente tinha que abrir. E no fundo, eu também queria. Eu precisava ver com meus próprios olhos o que tanto meu pai escondia. Pulamos o portão lateral, arrombamos a janelinha da sala de som e entramos. A igreja à noite tem outro clima, um silêncio pesado e aquele cheiro, incenso velho misturado com mofo e madeira molhada. A porta estava lá, cadeado grosso, corrente enferrujada, mas com uma chave de fenda e força bruta, a gente conseguiu romper. Quando a porta finalmente cedeu, cara, eu juro, o ar que saiu dali parecia morto, tinha cheiro de lugar que nunca devia ser aberto, um cheiro de tempo apodrecido. Lá dentro era só uma salinha, sem janelas, mas o que tinha ali não parecia um depósito, parecia um altar doentio. Tinha bonecas queimadas enfileiradas no chão como se tivessem sido posicionadas de propósito. No canto, uma bacia de alumínio com marcas escuras nas bordas, como se alguém tivesse tentado apagar fogo ali. Roupas infantis, molhadas, emboloradas. E sobre uma mesinha torta, havia um caderno grosso, cheio de anotações à mão. Orações, mas escritas de um jeito estranho, meio embaralhado com palavras que eu não entendia, como se fossem salmos distorcidos. Um dos meus amigos, o Breno, pegou o caderno. Riu debochando. Livrai-me da água que arde em nome da carne que queima. Eu não achei graça. Na verdade, comecei a suar frio. No fundo da sala, quase escondida atrás de um armário velho, tinha uma foto, eu juro. Era uma foto do meu pai, com uma menina, ambos vestidos de branco, à beira de uma piscina de plástico. Ele com as mãos sobre a cabeça dela como se estivesse batizando. E o olhar dela, cara, o olhar dela era um pedido de socorro congelado no tempo. Saímos dali meio abalados, cada um tentando fazer piada para disfarçar o medo. Mas algo tinha mudado, no ar, na gente e principalmente em mim. 2 dias depois, o Breno foi encontrado morto, na banheira de casa, afogado.
Os braços estavam pendendo para fora da banheira, como se ele tivesse tentado sair. Mas não havia marcas de luta, nem porta arrombada. A polícia chamou de acidente, mas eu sabia que não era. Na mesma noite, eu tive um sonho. Se é que foi sonho. Eu vi a menina da foto, molhada, com o cabelo colado no rosto. Ela me olhava e sorria, e sussurrava: "Oi, irmãozinho." Eu passei a ouvir barulhos no meu quarto, goteiras, mesmo com o tempo seco, bonecas aparecendo perto da minha cama. E às vezes, uma voz baixa me chamando pelo nome. Até que meu pai entrou no meu quarto, de madrugada. Ele estava pálido, suando e sem raiva. Pela primeira vez, com medo. Ele sentou na beira da minha cama e disse: "Você abriu." Eu não respondi, só encarei. Ele olhou para o chão, depois para mim e falou: "Aquela menina morreu num batismo coletivo. Eu errei. Achei que estava fazendo algo certo. Achei que era a escolhida. Mas ela teve um ataque, uma convulsão e morreu afogada." Ele engasgou as palavras. Depois continuou: "Algo dela ficou, algo ruim. Ela me seguia, me fazia sonhar, mexia nas outras crianças. Eu tive que selar. Com orações, jejuns, objetos dela. Eu travei aquilo. Não era só uma porta. Era um lacre espiritual. Eu queria gritar, chorar, mas fiquei mudo. Ele segurou minha mão com força e disse: "Agora ela está solta. E você, ela chama de irmão porque você nasceu no dia em que ela morreu." Durante aquele batismo, eu senti meu estômago afundar. Aquilo não podia ser real, mas no fundo, tudo fazia sentido. Desde então, eu não durmo direito, não como direito. A igreja foi fechada por reformas, mas eu sei que é mentira. Meu pai agora passa os dias em jejum, andando de um lado para o outro com a Bíblia aberta, murmurando palavras que nem parecem português. E eu, toda noite, ouço ela. Às vezes do lado de fora da minha janela, às vezes debaixo da cama ou dentro do banheiro. Ela sempre sussurra: "Vem se batizar comigo, irmãozinho." Eu não sei se isso que aconteceu comigo foi castigo, aviso, ou só a consequência de mexer onde não devia. Só sei que depois daquele dia, eu nunca mais entrei numa igreja. E se um dia você for limpar uma pia batismal, reze, mas reze muito. Meu nome é Joaquim, tenho 42 anos, sou casado e trabalho com limpeza e manutenção há quase 20. Durante muito tempo, eu cuidei da limpeza de uma igreja no interior de Minas. Era uma daquelas igrejinhas bonitas por fora, com vitrais, santos antigos e aquele cheiro de madeira que lembra a infância. Só que o que me aconteceu lá apagou tudo isso. Eu não sou um cara de reclamar da vida. Sempre levei tudo com calma. Faço meu trabalho, volto para casa, ajudo minha esposa, a Fernanda, que agora está cuidando do nosso bebê. A gente estava esperando ele fazia tempo. Já tínhamos perdido 2 antes, então quando ela ficou grávida de novo, a gente viveu tudo com mais medo do que alegria. Mas, enfim, eu vou contar o que aconteceu. Tudo começou num sábado de manhã, quando o padre pediu para eu fazer uma limpeza mais pesada na pia batismal. A igreja ia passar por uma pequena reforma no altar e ele queria deixar tudo em ordem. Eu achei meio estranho porque aquela pia era de mármore antigo, meio sagrada até, sabe? Ninguém mexia muito nela. Mas trabalho é trabalho. Eu cheguei mais cedo que o normal, por volta das 6 da manhã. Estava tudo silencioso, só o som dos passarinhos e aquele eco gelado que a igreja tem quando está vazia. Quando fui até a pia, já senti algo errado. Estava com a tampa de pedra levemente deslocada e o cheiro, meu Deus do céu, o cheiro era como se tivesse um bicho morto ali dentro. Não fazia sentido. Eu coloquei as luvas, empurrei a tampa e juro por tudo que é mais sagrado, uma rajada de vento frio saiu de lá de dentro
E a igreja estava toda fechada. Eu congelei por uns segundos. Depois respirei fundo, peguei o celular para usar a lanterna e olhei dentro da pia. No início não entendi o que estava vendo, achei que fosse terra, sabe? Mas aí percebi, eram ossos, pequenos. Tinha também um tufo de cabelo grudado nas laterais, como se alguém tivesse sido deixado ali dentro. Eu quase caí para trás. Senti minha vista escurecer, minha mão tremia. Fiz uma foto na hora. Uma só, antes que a coragem me faltasse de vez. Corri até a sala do padre com o coração na boca. Ele estava lá, tomando café. Mostrei a foto, achando que ele ia ligar para a polícia ou para o bispo, sei lá. Mas o que ele fez me deixou ainda mais em choque. Ele olhou a foto, levantou, trancou a porta por dentro e disse com um tom calmo demais: Joaquim, você vai apagar isso agora e vai esquecer o que viu. Se abrir a boca, eu acabo com sua vida. Eu ri, achando que era brincadeira. Mas ele não riu, pelo contrário. Os olhos dele estavam secos, frios, como se eu fosse só um incômodo. Ele ainda completou: Você não entende os planos de Deus, não tente se meter. Saí de lá com a alma pesada. Apaguei a foto, mas não por medo. Eu ainda tinha esperança de que aquilo fosse algum mal entendido. Quando cheguei em casa, contei para Fernanda. Ela ficou muito nervosa, pediu para eu sair do emprego, mas eu precisava do dinheiro. Na segunda-feira, fui até a sala de registros, onde ficam os arquivos de todos os batismos, casamentos, óbitos, e fui dar uma olhada no ano de 1997, porque encontrei uma marca com essa data na lateral da pia. Todos os documentos desse ano tinham sumido. Todos. Foi aí que eu comecei a perceber que aquilo não era um descuido. Era uma ocultação. Uma coisa feita com intenção. Naquela noite, o primeiro sonho veio. Eu estava parado dentro da igreja vazia, de madrugada. A pia batismal estava aberta, cheia de água, transbordando. Um menino com a pele branca demais, os olhos inchados e o cabelo ralo me encarava lá de dentro. A boca abria e fechava como se ele quisesse falar, mas só bolhas saíam. Acordei com o coração disparado e o lençol molhado, como se eu tivesse tomado chuva dormindo. Os dias seguintes foram uma espiral. Comecei a ouvir choros vindo da igreja vazia. A pia parecia mais funda toda vez que eu olhava. A água aparecia sozinha, mesmo depois de esvaziar. Comecei a ter medo de ficar sozinho. Algo naquela pia queria ser lembrado e me escolheu para isso. Uma noite fui buscar minha esposa na igreja. Ela queria acender uma vela para o nosso filho que ia nascer. Quando entramos, estava tudo silencioso. Mas quando passamos perto da pia, ela parou, ficou pálida. Você ouviu isso? Ela perguntou. Ouviu o quê? Ela disse que tinha escutado um choro de bebê, baixinho vindo dali. Antes que eu pudesse responder, ela desabou no chão gritando de dor. Começou um parto prematuro ali mesmo. Eu entrei em pânico, corri com ela para o hospital, rezando como nunca tinha rezado antes. Nosso filho nasceu naquele mesmo dia, 7 meses e meio. Um menino. Desde então, eu não consigo mais dormir direito. Meu filho chora só de madrugada, e não é choro normal. É um som que ecoaria perfeitamente dentro de uma igreja, como se o teto da minha casa tivesse virado abóbada de catedral. Às vezes, ele para de chorar do nada, me olha fixamente e sorri. Mas não é sorriso de bebê, é um sorriso de quem lembra de algo. Eu pedi demissão da igreja, não contei nada para ninguém. Fernanda diz que eu tô ficando paranoico, mas até ela não gosta de ficar sozinha com o bebê. Outro dia, ela estava dando banho nele e me chamou correndo, desesperada. Disse que ele falou, que perguntou, cadê minha pia? Olha, eu não sei se esse menino que nasceu é meu filho mesmo, ou se é alguém que estava esperando nascer de novo. Mas eu sei que aquela pia não era só de batismo, era de morte também. E enquanto aquela igreja continuar escondendo a verdade, mais alguém vai nascer com um peso que não devia carregar. Se você está ouvindo isso e trabalha numa igreja ou conhece alguém que mexe com essas coisas,
Faz uma coisa, nunca subestime o silêncio de um lugar sagrado, porque às vezes o que foi feito para limpar acabou virando um túmulo. Se essa história te arrepiou até o final, comenta aí embaixo. Quero mais. Assim eu vou saber que você quer continuar ouvindo relatos como esse aqui no Diário de Terror. Você já teve a sensação de que sabe demais sobre alguma coisa e que isso não é um privilégio, mas sim uma maldição? Meu nome é Fernando, tenho 33 anos e essa história que eu vou contar aconteceu comigo e com uma pessoa que eu amava muito. Mas eu preciso deixar claro desde o começo, isso aqui não é um conto de terror, nem um susto barato. É um peso que eu carrego há mais de 15 anos. E se você ouvir até o fim, talvez entenda por que eu não consegui mais entrar numa igreja sem tremer. Eu cresci em uma cidadezinha pequena do interior de Minas. Aquelas onde todo mundo se conhece, onde a missa de domingo ainda é o centro da vida de muita gente. Minha família era católica, daquelas bem devotas mesmo. Eu fui acólito por muitos anos. Sabe aquele ajudante do padre na missa, que usa batina branca e segura a vela, ou leva o vinho para o altar? Eu era esse garoto. E foi nessa época que eu conheci a irmã Beatriz. Ela era diferente de todas as freiras que eu já tinha visto. Sorriso fácil, olhar doce, jeito firme mas acolhedor. Ela cuidava da catequese, da limpeza do altar, das flores da capela, de tudo. Era como se a igreja fosse um corpo vivo e ela fosse o coração batendo ali dentro. Todo mundo adorava a irmã Beatriz e eu a admirava. De verdade, era como uma avó espiritual para mim. Eu podia contar tudo para ela. Ela sempre me dizia: Fernando, você tem um dom de ver além. Guarde isso e nunca se afaste da luz. Eu nem entendia muito o que ela queria dizer com isso na época, mas eu guardava. Foi só muitos anos depois que aquilo fez sentido. E honestamente, eu preferia não ter entendido nunca. Tudo começou a mudar no fim do meu ensino médio, quando eu já tinha uns 17 anos. A irmã Beatriz começou a faltar muito na igreja. A princípio diziam que era só uma gripe forte, depois disseram que era coisa da idade. Mas eu sabia que era mais do que isso. Um dia, o padre Paulo me chamou de canto e disse que ela tinha pedido para me ver, que era importante. Naquela época, ela já não saía mais do quartinho dela, no convento atrás da igreja. Eu fui até lá num fim de tarde, com o coração apertado, sem saber o que esperar. Quando entrei, senti um cheiro forte de ervas e incenso. O quarto era pequeno, com uma cama de ferro, um crucifixo grande na parede e uma luz fraca vindo da janela. A irmã Beatriz estava sentada, coberta até o pescoço com um cobertor grosso, com o rosto mais magro do que eu lembrava. Mas o olhar dela era o mesmo. Aquele olhar que parecia atravessar a gente. Ela pegou minha mão e disse: Fernando, você é o único em quem eu posso confiar. Antes de eu partir, eu preciso confessar um pecado. Aquela frase me paralisou. Eu tentei dizer que ela podia chamar o padre para isso, mas ela apertou minha mão com mais força. Não, tem coisa que nem os padres querem saber. Ela então começou a falar, com pausas, tosses e um peso na voz que eu nunca mais esqueci. Disse que o pecado dela era antigo, algo que aconteceu mais de 30 anos antes. Ela disse que o nome da menina era Clara, uma jovem atormentada, como ela descreveu, que foi levada até a igreja por um grupo de fiéis desesperados e que a própria Beatriz, junto com outras duas irmãs, fez um ritual de exorcismo escondido sem a autorização da diocese. Meu sangue gelou. Ela dizia coisas soltas, como ela gritava em línguas estranhas. Nós achamos que estávamos salvando ela. E depois caiu num choro silencioso, os olhos cheios de lágrimas. Eu tentei pedir para ela continuar, mas ela olhou para o teto e disse só:
Se ela voltar, ela vem atrás de mim primeiro. Logo depois disso, ela começou a tossir muito, a respiração ficou falha e a freira que cuidava dela me mandou sair. Naquela mesma semana, irmã Beatriz faleceu e não contou o resto da história. Eu lembro de ter saído da igreja naquele dia com uma sensação de que alguma coisa tinha ficado no ar. Um aviso, como se eu tivesse sido escolhido para guardar algo perigoso. Mas o que veio depois, eu não estava preparado. Eu tentei seguir a vida. Juro que tentei. Afinal, o que eu podia fazer? Ela tinha partido e aquela confissão inacabada ficou só na minha cabeça. Por semanas, eu me peguei pensando em quem era aquela tal de Clara. Nunca ouvi falar de nenhuma jovem com esse nome na cidade. Ninguém nunca comentou sobre isso. Era como se ela tivesse sido apagada da história. E talvez tenha mesmo sido. Mas aí, uma semana depois do enterro, eu fiz uma coisa que eu nem sei explicar direito o porquê. Eu voltei na igreja numa quarta-feira, bem mais cedo do que de costume, antes da missa das 7. Era fim de tarde, sol alaranjado entrando pelos vitrais. A igreja estava vazia, aquele silêncio pesado que parece conversar com a gente. Eu me sentei no fundo e fiquei olhando para frente, pensando nela. Meu olhar parou num dos vitrais, o da Santa Maria Madalena. Era o preferido da irmã Beatriz. Ela sempre dizia que tinha uma ligação forte com aquela imagem, e foi aí que eu vi. Um pedacinho de papel, ou tecido, não sei, estava meio preso atrás da moldura de madeira do vitral. Algo que não parecia parte da decoração. Eu levantei, fui até lá, estiquei o braço e puxei com cuidado. Era um envelope envelhecido, escurecido pelo tempo com cera derretida já quebrada e o brasão antigo da paróquia carimbado na frente. Meus dedos tremiam. Eu sabia no fundo o que era aquilo. Abri ali mesmo, de pé, com a luz do vitral pintando meu rosto de azul e vermelho. Era uma carta, escrita à mão, com a caligrafia da irmã Beatriz. Começava assim: se alguém encontrar isso, é porque a culpa pesou mais do que eu imaginava. E talvez Deus tenha permitido que eu não levasse esse segredo sozinha para o túmulo. Ela contou tudo. Clara era uma jovem de 17 anos, moradora de outra cidade. Os pais eram muito religiosos e acreditavam que ela estava possuída. Mas, ao tentar ajuda na igreja local, a diocese recusou a realização do exorcismo. Disseram que o caso precisava de avaliação psiquiátrica. Os pais, então, procuraram a irmã Beatriz, que já tinha fama de ser sensível ao espiritual. Ela, junto com 2 outras irmãs, que segundo ela mesma já haviam falecido, aceitaram fazer o ritual, escondido nos fundos da igreja. A carta descrevia que, durante o exorcismo, Clara gritava nomes que nenhuma delas conhecia. Falava latim, dizia coisas íntimas sobre a vida das freiras que ninguém fora do convento poderia saber. A irmã Beatriz escreveu que, num momento do ritual, Clara olhou direto para ela e disse: "Você também vai queimar." E então, no meio de um acesso de gritos e convulsões, Clara parou de se mover. As 3 freiras tentaram reanimá-la, mas nada. Segundo a carta, elas não chamaram a polícia. Enterraram o corpo num terreno isolado, que, até onde eu entendi, ficava atrás do convento antigo. Uma parte que foi demolida anos depois. A carta terminava com uma frase que eu nunca mais esqueci. Ela voltou ontem e está sentada na 4ª fileira, como antes. Na hora que eu li isso, eu larguei o papel. Meu estômago embrulhou, minhas pernas fraquejaram. Mas a pior parte é que, ao olhar para frente, eu vi, na 4ª fileira da esquerda, uma jovem, sozinha, sentada com as mãos no colo, olhando fixamente para o altar. Cabelo comprido, pele muito pálida, quase acinzentada. O rosto eu não consegui ver direito, mas a presença dela era errada. E quando eu pisquei, ela não estava mais lá. Eu fui embora daquela igreja sem olhar para trás. Mas aquilo não foi um delírio, porque nos domingos seguintes
eu a vi de novo, sempre na mesma fileira, sempre quieta. Nunca respondia quando alguém tentava puxar conversa. Os velhos diziam que era filha de alguém novo na cidade. Os jovens diziam que não haviam. E eu comecei a pensar se eu estava ficando louco. Mas aí teve um detalhe que me fez ter certeza de que não era coisa da minha cabeça. Era uma missa comum, daquelas com hinos conhecidos, pessoas repetindo orações com os olhos fechados. Eu, como sempre, no fundo, tentando entender por que eu continuava indo ali, mesmo com o medo crescendo a cada semana, e ela lá, sempre lá. Nesse dia, o Padre Paulo falava sobre perdão, sobre carregar pecados que não são nossos. Eu me lembro perfeitamente disso. Foi quando a luz do vitral mudou por causa de uma nuvem lá fora. A igreja escureceu por uns segundos. E nessa sombra, eu vi. Clara se virou, pela primeira vez. Ela olhou para trás, direto para mim. Os olhos eram fundos, muito escuros, pareciam 2 buracos. Mas o rosto era um rosto de dor, não de ameaça. Um rosto de alguém que não queria estar ali. Foi nesse momento que algo me atingiu como um soco. E se ela não tivesse voltado para se vingar? E se ela tivesse voltado porque a alma dela nunca descansou? O que fizeram com ela foi cruel. Ela não era uma ameaça, era uma vítima. Uma garota assustada, doente, entregue a um grupo de religiosas desesperadas que achavam estar fazendo o bem. E agora, ela só repetia aquele mesmo lugar, semana após semana, como um disco quebrado, presa naquele instante final da vida dela. Eu saí da igreja em prantos, sentei na calçada, tremendo, com a sensação de que tudo girava. Depois disso, eu parei de ir, pelo menos por um tempo, mas a imagem dela nunca saiu da minha cabeça. Teve um dia, meses depois, que eu sonhei com a irmã Beatriz. No sonho, ela me entregava o envelope de novo. Mas dessa vez, a carta estava em branco. Ela me olhava e dizia: agora é você quem sabe demais. E não existe volta para isso. E é por isso que hoje eu estou aqui, escrevendo esse relato. Porque essa história nunca foi minha, mas agora mora em mim. Eu não sei se a jovem que sentava na 4ª fileira ainda aparece. Talvez não. Talvez tenha parado quando eu parei de ir. Mas às vezes, quando eu passo pela frente da igreja e vejo alguém sentado ali dentro, o coração acelera e a única pergunta que vem é: ela está ali por causa delas? Ou agora por minha causa? Se você ouviu até aqui, é porque algo em você sentiu o mesmo peso que eu carrego. E se puder, ajuda o canal se inscrevendo e curtindo esse vídeo. Quem sabe esse relato chegue até alguém que também precise ouvir essa história. Eu não estou mandando esse relato para ganhar visualização nem nada. Estou mandando porque eu realmente não sei mais o que fazer com isso. Às vezes parece que vai sumir da minha cabeça, mas sempre volta. Sempre. Eu sou Isaac, tenho 25 anos, estou no último ano de arquitetura. E se tem uma coisa que sempre me fascinou, foi construção antiga. Não só pelo visual, mas pelo que fica escondido por trás, sabe? Os símbolos, os corredores que foram fechados, os porquês de certas estruturas estarem ali sem sentido aparente. E foi isso que me ferrou. Tudo começou por causa de um trabalho da faculdade. A gente precisava analisar uma construção histórica e fazer um dossiê completo. Planta, fotos, histórico e possíveis alterações ao longo do tempo. Eu escolhi uma igreja antiga de uma cidadezinha chamada São Raimundo das Pedras. Um lugar quase esquecido no mapa, mas a igreja deles é centenária, toda de pedra, com altar barroco, sinos enormes. Parecia o lugar perfeito. Só que quando eu fui pesquisar a planta original da igreja nos arquivos da prefeitura, algo me chamou a atenção. A versão física, tipo escaneada de documentos antigos, mostrava o que a gente espera. Altar, nave, sacristia, torre, beleza.
Mas no registro mais recente, uma planta feita digitalmente por alguém nos anos 2000 tinha uma coisa diferente. Uma estrutura quadrada debaixo do altar, sem nome, sem acesso visível, como se fosse uma sala enterrada. Ali eu já fiquei pilhado. Sou curioso demais para ignorar isso. Falei com o padre responsável pela igreja, um senhor bem simpático no começo, mas que mudou de assunto rapidinho quando eu perguntei sobre o subsolo. Disse que não existia nada lá, que a igreja era sólida. Rio nervoso, sabe? Falei disso com o Felipe, um amigo meu de curso. A gente sempre se metia em exploração urbana, nada radical. Prédio abandonado, umas ruínas, coisa assim. Quando mostrei as plantas para ele, os olhos do cara brilharam. A gente decidiu voltar lá à noite. Sim, foi uma idiotice. Mas na hora parecia só empolgação acadêmica, juro. Voltamos 2 dias depois. Entramos pela lateral da igreja, uma janelinha da cozinha dos fundos que estava meio solta. Levamos lanterna, celular para gravar tudo e aquelas ferramentas básicas de abrir parafuso, alavanca, essas coisas. A igreja à noite parecia outro lugar. O eco dos nossos passos, o vento passando pelos vitrais quebrados, era como se a construção respirasse. Demorou quase 1 hora até a gente achar o que parecia ser uma rachadura no chão atrás do altar. Tinha uma camada falsa de mármore colocada por cima de uma tampa de ferro. Enferrujada, pesada, com tranca. O Felipe forçou com a chave de fenda até abrir um vão escuro. Um cheiro horrível subiu na hora, tipo ferrugem com carne estragada. Descemos por uma escada íngreme de pedra meio torta. Lá embaixo tinha uma sala. Era real. Uma sala feita de pedra crua, com bancos de madeira virados para um pedestal no centro. Um pedestal que tinha manchas de sangue seco, escurecido, espalhado, como se alguém tivesse sido colocado ali, ou sacrificado. Gravamos tudo. Eu falava baixo, descrevendo, Felipe iluminava com a lanterna. Nas paredes tinham símbolos riscados, tipo cruzes invertidas, inscrições em latim, mas muitas apagadas. O clima ali era sufocante, de verdade. Tive dor de cabeça na hora. Foi quando ouvimos o barulho. Algo arranhando pedra, lento, constante, como se tivesse vindo do fundo de algum corredor atrás de uma das paredes. A gente se entreolhou e subiu correndo as escadas. Eu tropecei, caí de joelho e mesmo assim não parei. No dia seguinte, o Felipe parecia mexido. Disse que sentia alguém observando ele, que tinha ouvido sussurros à noite. Achei que era paranoia, até ele sumir, literalmente. Sumiu do nada. A mãe dele me ligou perguntando se eu sabia onde ele estava. A polícia investigou, mas nenhuma pista, nenhuma. Tentei mostrar os vídeos que gravamos, mas o arquivo estava corrompido. Todos, cada um deles, como se tivessem sido regravados por cima ou apagados. E o pior, a pasta onde eu salvei os vídeos, que antes se chamava Trabalho Igreja São Raimundo, apareceu com outro nome. Você não devia ter visto. Desde então, eu não durmo direito. Sinto que alguém me observa. Uma vez, voltando da faculdade, vi um homem parado na frente do meu prédio, terno escuro. Ele não falava nada, só olhava. Quando subi e fui olhar da janela, ele tinha sumido. Recebi uma carta, sem remetente, papel grosso, amarelado. Dentro só uma frase escrita à mão: volte e peça perdão. Mas eu não vou voltar. Não tenho coragem. E não sei o que seria esse perdão. O que mais me mata é que ninguém acredita. Para todo mundo, o Felipe pode ter fugido. Pode ter sido crime comum. Mas eu sei que não. Eu sei o que a gente viu. Mando esse relato para o Diário de Terror, porque sei que aqui tem gente que escuta de verdade. Gente que já viu coisa que não sabe explicar. E se alguém já passou por algo parecido, por favor, me avisa. E se você, por algum motivo, tiver acesso a uma planta antiga de algum lugar e ver algo escondido ali, faz um favor por mim. Deixa trancado.
Eu sei que muita gente vai me julgar pelo que eu vou contar, vai pensar que é exagero ou que é coisa da minha cabeça, mas o que aconteceu naquela paróquia com aquela menina nunca mais saiu da minha memória. E o mais assustador de tudo não foi o que ela disse, foi o que aconteceu depois e o fato de que ninguém mais lembra dela. Só eu. Eu sou catequista há mais de 10 anos. Tenho 35 hoje, comecei com 23. Sempre levei a fé muito a sério, mas também sou pé no chão, sabe? Eu sou dessas que acredita, mas que também gosta de entender o mundo. Só que depois daquela missa, tem coisas que eu simplesmente aceitei que não dá para entender. Era uma cidade pequena, interior de Minas. Todo mundo se conhecia, as mesmas famílias vinham para a missa aos domingos, as mesmas crianças na catequese, até que apareceu a Helena. Ela tinha 8 anos e parecia normal no começo. Cabelinho liso, castanho, olhos claros, voz baixa, mas tinha um jeito, não sei explicar. Ela falava como se fosse mais velha, não no tom, mas nas palavras, no jeito de olhar. Na primeira vez que ela chegou, disse que tinha vindo morar com a avó, que os pais estavam viajando. Ninguém conhecia a tal avó, mas como às vezes chegam famílias de fora, não achei estranho. Ela entrou na turma da primeira comunhão e desde o início se destacava, mas não de um jeito bom. Enquanto as outras crianças perguntavam coisas bobas, se a hóstia tinha gosto, se era pecado rir na missa, a Helena perguntava umas coisas pesadas. Por que a Eucaristia é um sacrifício? Por que a hóstia não sangra se é o corpo real? Eu confesso que até admirei no começo. Pensei, essa menina é estudiosa. Mas aí começaram os momentos desconfortáveis. Teve um dia que eu estava explicando sobre o simbolismo do pão e do vinho, e ela me interrompeu. Disse que o corpo às vezes rejeita o que não é puro. Eu perguntei o que ela queria dizer com aquilo e ela só respondeu: tem corpo que não aceita, porque já tem outro dentro. Aquilo me arrepiou. As outras crianças riram como se fosse piada, mas eu senti um calafrio na espinha. Deixei passar. Criança fala coisa estranha mesmo, né? Mas no domingo seguinte veio o pior. A turma foi assistir à missa como sempre fazemos. E ali aconteceu o momento mais bizarro da minha vida. Chegou a hora da comunhão. As crianças foram ficando de pé para se aproximar do altar, todas organizadas, menos a Helena. Ela ficou sentada, imóvel. Fui até ela, agachei ao lado e perguntei: quer ir comigo? Ela me olhou nos olhos com uma expressão tão calma e disse: ele está dentro dela, eu não posso. Na hora eu senti o estômago revirar. Quem, Helena? Quem está dentro de quem? Ela apontou com o queixo para frente. Uma senhora, muito conhecida na paróquia. Dona Alzira. Vem em todas as missas, com um véuzinho na cabeça, sempre de joelhos. Temente a Deus. A senhora engole ele toda semana. Ele gosta de ficar lá dentro. Se alimenta? Foi o que Helena falou. Fiquei muda. Eu não sabia se brigava, se levava ela para casa, se chorava. Era sério demais para ser uma brincadeira. Eu voltei para o meu banco em choque. E o mais estranho é que a Helena continuou sentada como se nada tivesse acontecido. Eu tentei tirar da cabeça. Pensei, deve ser problema em casa, sei lá. Mas a dúvida ficou me roendo. E então veio a missa da semana seguinte. Eu fui, sentei no fundo, já nem estava mais prestando atenção na celebração. Eu só queria ver se algo ia acontecer. E aconteceu. A dona Alzira se levantou para comungar. Caminhou devagar, como sempre. Recebeu a hóstia na boca. E na mesma hora, eu juro por Deus, o corpo dela tremeu. Bem sutil. Ombros contraídos, dedos se fechando sozinhos. Parecia dor, mas ela disfarçou. Olhei para o lado. A Helena estava ao meu lado, olhando também. Ela sorriu. Um sorriso, leve, quase de alegria, e sussurrou para mim: agora ele vai sair. Segundos depois, a dona Alzira caiu no chão. Todo mundo correu para ajudar. Ela começou a se contorcer.
Achei que fosse um ataque epiléptico, mas nunca vi uma convulsão daquele jeito. Ela babava, os olhos viraram e aí vomitou. O que saiu da boca dela não foi normal. Era um objeto escuro, brilhante, mas embaçado. Um pouco maior que um caroço de abacate, mas com uma textura estranha, como carne úmida. Só que se mexia, ou parecia. Alguém gritou, outro chamou a ambulância. Eu fiquei paralisada. O objeto sumiu. Eu não sei se alguém levou, se dissolveu, se rastejou. Ninguém mais falou sobre isso. Dias depois, disseram que ela teve um colapso nervoso, que estava tomando remédio e teve reação. Só que não foi isso. Porque no outro dia, eu procurei pela Helena e ela não apareceu. Nem naquele dia, nem na semana seguinte, nem nunca mais. Procurei o nome dela na lista da catequese. Nada. Fui nas fichas de inscrição. Nada. Perguntei para outras catequistas. Ninguém lembrava dela. Que Helena, Maria Heloísa? Você está confundindo com a Rafaela? As crianças também não sabiam de quem eu estava falando. Só eu lembrava dela. E não foi sonho, não foi delírio. Eu lembro da roupa que ela usava, da forma que ela penteava o cabelo, da voz, da frase. Agora ele vai sair. Eu não contei para ninguém até hoje. Até agora aqui. Depois disso, eu continuei na paróquia por mais um tempo, mas nunca mais fui a mesma. Pedi para sair depois de uns meses. Toda vez que alguém comungava, eu observava, esperando algum tremor, algum sinal. Nada mais aconteceu. Mas toda vez que escuto uma criança dizendo algo engraçado ou estranho demais, eu penso nela, na Helena, a menina que sabia de algo que ninguém mais sabia e que foi embora, como se nunca tivesse existido. Até hoje eu me pergunto se aquilo foi um aviso ou um livramento, e o que mais me assusta é saber que ninguém mais lembra dela, só eu. Mas se alguém aí já viu algo parecido, ou se já conheceu alguma criança como a Helena, me conta nos comentários. Às vezes a gente só precisa saber que não está sozinha.